Olá, bem-vindos a mais uma correção de atividade. Sou o professor Marcos Vinícius e a gente vai corrigir a atividade 0201 da disciplina Contabilidade de Custos. Primeira questão, comente com as suas palavras sobre a revogação da Resolução 750 de 1993. Então, você pode colocar, mediante as suas pesquisas e o que foi tratado em sala de aula, que a revogação da Resolução 750 de 93 de 2016 não revogou os princípios que norteiam os procedimentos basilares para elaborar os demonstrativos contábeis e financeiros. Os princípios continuam válidos e são apresentados, em essência, em cada pronunciamento contábil, os conhecidos CPCs. Portanto, conforme se depreende do comunicado do Conselho Federal de Contabilidade, entende-se que a Resolução 750 de 93, que tratava de forma compilada os princípios contábeis numa só resolução, a partir de 2017, estes serão tratados em CPCs específicos, isto é, foram diluídos em diversos CPCs. Ok? Segunda questão, explique como o princípio da confrontação entre despesas e receitas complementa o princípio da realização da receita quanto ao regime de competência. E aí pode ser colocado da seguinte forma: este princípio complementa o anterior quanto ao regime de competência. Ele demonstra, em suma, que as despesas são atribuídas aos períodos de acordo com as receitas a que se referem, ou seja, de acordo com a data do fato gerador e não quando são pagas em dinheiro. Após a identificação exata da receita, faz-se um esforço de associar ou confrontar toda a despesa sacrificada para a obtenção daquela receita. Fato esse que chamamos de princípio da confrontação da despesa. Dessa comparação, receitas e despesas, obteremos o resultado de um período na empresa. Terceira questão, se o custo histórico de fabricação de um determinado produto é de R$10.000 e ele fica estocado durante certo tempo para só então ser vendido por R$15.000, quanto será o lucro, supondo que a inflação nesse período seja de 10%? Acredito que aqui cabe uma interrogação, né? Então, aqui está pedindo para você considerar o efeito da inflação de 10% sobre o custo do produto vendido, né? Então, se o produto, quando ele foi comprado, adquirido, né, seu custo histórico era de R$10.000, para que eu possa tirar do lucro o efeito da inflação, eu vou pegar o valor da venda, que é 15.000, e quando eu for deduzir o meu custo de produto vendido, eu vou deduzir ele corrigido. Ora, se o custo foi 10.000 e teve uma inflação de 10%, então é só multiplicar 10.000 vezes 1,10, né, que no caso eu já estou incluindo os 10.000, mais os 10% da inflação, que vai resultar em R$11.000. Subtrai 15 de 11, e aí eu tenho um lucro bruto de R$4.000. Correto? Vamos à quarta questão. Defina as 3 convenções contábeis relacionadas a custo estudados em sala. A letra A, consistência, e aí pode-se descrever ou definir consistência como a convenção da consistência ou uniformidade, defende que, quando adotar um determinado processo, ele não deverá ser modificado no mesmo período, ou ano a ano, frequentemente, para não prejudicar a comparabilidade dos relatórios contábeis e dos estudos preditivos. Acredito que aqui caiba melhor critério. Vamos trocar aqui essa palavra processo por critério. É o que mais se estuda, né, na contabilidade de custos. Então, você tem aí um determinado critério ou método, né? Podemos até acrescentar aqui, ou método. Aí inclui os métodos custeio, os métodos de avaliação de estoque, né? Ou os critérios de avaliação. Letra B, conservadorismo. A Convenção do Conservadorismo ou Prudência define que sempre que o contador se confrontar com alternativas igualmente válidas para atribuir valores diferentes a um elemento do ativo ou do passivo, por motivo de precaução, deverá optar pelo mais baixo para o ativo e pelo mais alto para o passivo. Ok?
Na materialidade, a convenção da materialidade ou relevância determina que devem ser registrados na contabilidade apenas os eventos dignos de atenção e na ocasião oportuna. Quinta questão, complete corretamente, marque a opção correta, ou certa. A. O princípio que demonstra, em resumo, que as receitas e as despesas são atribuídas aos períodos com a real incorrência dos mesmos, isto é, de acordo com a data do fato gerador e não quando recebidos ou pagos em dinheiro. Esse é o princípio da competência. Letra B, dentre as convenções contábeis, aquela que desobriga de um trabalho mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno, dentro dos gastos totais, é conhecido como convenção da materialidade. E letra C, se uma empresa usar diferentes bases e critérios de rateio de custos indiretos ao longo do tempo, ela estará ferindo qual convenção? Se ele ficar mudando a base ou o critério? A convenção da consistência. E aí é só localizar a letra E, que vai ter na ordem respectiva competência, materialidade e consistência. Sexta questão. Diga qual dos princípios ou convenções contábeis deve ser aplicado para cada exemplo prático dados a seguir. Letra A. Registro de um produto adquirido por R$ 100 a prazo. No estoque, por este valor, e no passivo, a dívida gerada. E aqui está trabalhando o princípio da continuidade, né? Ou o postulado da continuidade. Venda a prazo em janeiro, na letra B, para receber em março. Embora não recebida esta venda, é registrada a receita em janeiro, mês da venda. Está se falando do princípio da competência. A empresa prevê pagar uma ação, a dívida trabalhista, entre 2.000 e 5.000, então registra na contabilidade o valor maior, mesmo que exista um pouco mais de chance de pagar um valor menor. Aí está se falando do princípio da prudência, ou convenção do conservadorismo. E aqui foi a nossa atividade 0201, a disciplina Contabilidade de Custo. Até a próxima, fiquem com Jesus.